Ele está na lista dos 50 melhores profissionais de marketing do mundo. Até dezembro de 2024, ele era o CEO da Stock Car Brasil e fez uma verdadeira transformação na categoria. Eu recebo hoje, com muito prazer, Fernando Giulianelli. Tudo bem? Tudo, e você? Primeiro prazer aqui estar gravando hoje aqui com você. A gente estava falando aqui antes de começar, né? Falando de quê? Não, De de velocidade, de carro. Fórmula Indy, de anos 90, né? Que tinha a Fórmula Indy na Bandeirantes e eu lembro bastante de te acompanhar teu trabalho já faz tempo. E você gosta de velocidade, você gosta de carro, você gosta de automobilismo? Sempre gostei. Tá no teu sangue. Tá. Eu brinco que a minha mãe falou medicina, eu entendi oficina. É. Porque, na verdade, eu, desde pequenininho, você pega qualquer foto minha, assim, eu tô com um carrinho na mão, e aí o carro sempre foi muito presente dentro da minha família, né? Meu pai também trabalhou no setor, mas eu com, sei lá, 10 anos, 11 anos, eu fui correr de kart e corri na geração do Tony, do Elinho. São seus amigos São pessoais, meus né? amigos até hoje, Christian Fittipaldi, Rubinho, e gozado que depois a vida deu uma volta aí, eu acabei reencontrando eles, eles dentro do carro ainda, e eu no autódromo. Porque o Rubinho esteve aqui, né? Rubinho Barrichello, ele esteve aqui e eu lembro que a gente falou muito, claro, de Fórmula 1, de tantas coisas que ele fez aí na carreira dele, do Schumacher, claro, a gente não foge disso. Sim. Mas aí nós falamos de Stock Car, porque ele é muito, né? Ele participa Sim, muito de Stock bicampeão. Car. E ele falou assim, olha, Silvia, Fórmula 1, todo mundo conhece, a gente fala bastante, mas ninguém fala da dificuldade, do desafio que é um Stock Car. É mesmo? Ele falou que ele ficou até com claustrofobia quando ele entrou, o Giulianelli. É uma categoria extremamente competitiva, ela inclusive já foi vários anos considerada a categoria mais competitiva do mundo, Ah, é? porque os carros são muito similares, e então você tem às vezes do grid de 30, 32, 33 carros, às vezes você tem 30 carros no mesmo segundo, então Nossa. imagina que para você conseguir uma pole position, você pode largar de primeiro, de repente a 28º dentro do mesmo segundo, né? Então é muito competitivo. Fora o fato, né, assim, no caso do Rubinho, Felipe Massa, esses pilotos que sempre correram de monoposto, né, de open wheels, como falam lá fora, quando eles vão para um carro de turismo, realmente tem essa dificuldade do carro ser todo fechado, enfim, né, de você ter a carenagem em volta do carro inteiro. Então isso acaba mudando um pouco o jogo. Talvez seja um pouco similar a um jogador de vôlei que jogou na quadra a vida inteira, depois ele vai jogar vôlei de praia, né? Assim, Interessante. é vôlei, mas diferente. é similar, mas é diferente. E então, sem dúvida nenhuma, mas o Rubinho se adaptou muito bem, foi bicampeão já, acho que ele está 10 anos na Stock Car. Os últimos 4, até sair da Stock Car no fim do ano passado, numa decisão pessoal, a gente conviveu muito e assim, sempre estava lá no pelotão da frente. E o que eu achei legal, quer dizer, você fez uma grande transformação. Quando você fala de 33 no mesmo segundo, nós estamos falando de carros parecidos, e aí você fez uma transformação também, parece que você está trocando a frota, é isso? Então... Trocando todos esses carros? Acho que Quero entender. os últimos 4 anos, o que aconteceu foi o seguinte, né? Em 2020, no meio da pandemia, eu fui convidado para assumir como CEO da categoria, através de um novo acionista que comprou a categoria do grupo Time for Fun e compôs um fundo que chama Velote, e que inclusive é o pai do Gabriel Bortoleto, que está na Fórmula 1. E ele me convidou, ele falou, olha, eu tenho um negócio de telefonia aqui, de banda larga, não é meu negócio, e eu queria, me falaram de você e tal, e eu queria que você fizesse a transformação do negócio. Acho que foi uma transformação não feita por mim, mas feita por vários, né, por todos, desde as equipes, os pilotos, o próprio acionista, os nossos stakeholders todos, os funcionários, enfim, onde teve uma transformação muito grande. Stock Car, quando a gente assumiu, o negócio estava assim, no limbo mesmo, e saímos de 4 patrocinadores para 40. Estava abandonado, é isso? Não, estava meio na correnteza, Tá. né? Assim, acho que o grupo que estava cuidando do negócio é muito mais, não
por culpa deles, mas é muito mais um grupo de shows, de entretenimento, de Time for cultura, Fun, você falou, tá. do que de esporte. Tá. E talvez até tenha sido uma decisão errada lá no passado deles entrarem nesse jogo, né, sem Ver como tem que trocadilhos. estar no nicho certo para a coisa andar, né? Essas coisas você precisa ter muito foco, né, para a coisa acontecer, porque é um negócio de muita fricção e com diversos stakeholders, cada um pensando no seu umbigo, né? Então, não de uma forma negativa, mas cada um defendendo os seus interesses, né? Então, você tem as equipes, os pilotos, a imprensa, os patrocinadores, os fornecedores, confederação, o promotor. E aí é um jogo de equilíbrio de interesses, né? Acho que o meu principal papel era conseguir conciliar e tentar deixar todo mundo mais feliz possível para o negócio acontecer. E uma das coisas que a gente identificou quando assumiu o negócio é que a tecnologia do carro atual da Stock Car, o que foi até o fim do ano passado, né, já era um carro de 15 anos do ponto de vista de tecnologia. E que ele precisava sofrer várias transformações para a gente. Se adaptar à época até, né? E assim, desde do ponto de vista de performance, segurança, não que o carro não fosse seguro e não fosse performático, mas, por exemplo, as montadoras que apoiam a Stock Car, na qual eu faço parte hoje, entre uma delas, inclusive depois a gente vai falar disso, mas assim, elas não têm mais motores V8, então elas querem motores menores, mas não deixando de ter a mesma potência, mas motores mais verdes, mais econômicos, mais leves. Hoje você pega, por exemplo, o setor automotivo, ele praticamente todos vendem muito mais SUV do que sedãs, então como que visualmente, do ponto de vista de marketing, o carro se transformava. Então foi uma transformação, o carro era um carro muito analógico, agora ele é um carro muito mais conectado, digital, para a gente poder colocar isso através de aplicativo, enfim, eles colocarem através até para o gerador de caracteres da televisão, Sim, e se ver a parte mais de adaptar, né? gráficos. A Então, tecnologia. então teve muita coisa aí que teve que avançar. E por conta disso, quer dizer, todos esses carros, eles tiveram que. Você troca a tropa A toda. frota toda. A frota Você toda. troca a frota toda. Não deixa de ser uma tropa, mas não, é a frota toda Todos. E aí o piloto, cada piloto assume um carro, mas essa frota foi trocada. O modelo de negócio é assim, existem as equipes, assim como na Fórmula 1, na Fórmula Indy, e o regulamento coloca que para você participar do campeonato, você tem que ter aquele equipamento X que está no regulamento. Tá, ok. Então, existe uma empresa dentro do grupo Velotti para a qual eu trabalhava, que chama Audace, onde eles projetaram e fabricaram e comercializaram os carros da nova geração da Stock Car, e esse ano a Stock Car vai estrear com esses carros novos. Eu acho, você sabe que aconteceu uma coisa comigo assim? Eu sou muito resistente às vezes a alguma troca. Eu gosto de carro. Então meu carro tinha amor pelo meu carro. Aí chegou uma hora que teve que trocar o carro. Quando você entra, eu sou a mesma Silvia, eu entrei num carro com tecnologia. Aí você fala, olha, quero falar com não sei quem, responde. Ó, liga, faz a ré para mim. Você está num outro mundo, quer dizer, as pessoas têm que se adaptar a isso, Sim, né? sim. Adaptar a tecnologia. E também o esporte, claro, cada um vendendo seu peixe, não é? Então, acho que, por exemplo, o papel da Fórmula 1 é muito esse, né? Eles mudam o regulamento de propósito de um ano para o outro, ou de 2 em 2 anos, justamente para fomentar todos os gênios da engenharia a buscarem novos materiais, novas tecnologias que um dia vão ser usadas nos carros de rua, né? Então, no caso da Mitsubishi Motors, para quem eu trabalho hoje, a gente, sem dúvida nenhuma, usa muito esse laboratório de pista, no nosso caso, muito mais por causa dos carros 4x4 em rally, para pegar toda essa tecnologia que a gente desenvolve na competição para passar para o consumidor. Você estava falando, né, que quantas coisas que você tinha que olhar.
Não, o equilíbrio, a montadora, os próprios pilotos, não sei se também que se organizava, deixando todo mundo no equilíbrio, Não, é isso? eles se desorganizam, ao contrário, a gente que tem que organizá-los. E como CEO, porque às vezes as pessoas falam, eu quero ser CEO dessa empresa, né? CEO vê desde isso até o quê? Até que o papel higiênico não tá lá? Exatamente, assim, Sério? desde Eu imaginava o cargo de CEO tão diferente, não, não, é meio assim, inacessível. não, ao contrário, a gente tem que ser o mais acessível possível, porque, na verdade, você tem os desafios do dia a dia no escritório, né, de RH, jurídico, financeiro, fiscal, enfim, as coisas todas que uma empresa comum tem, mas tem, durante os finais de semana, você, além do business, né, de falar com os clientes, com os patrocinadores, a equipe comercial vender camarote, ingresso, negociar direitos de Tudo imagem, isso enfim, essas passa por coisas você. todas, passava, né? A gente tem o lado desportivo e técnico, né? Então, assim, você precisa saber mexer na chavinha para a hora que você está numa reunião de negócios e numa hora que você está numa reunião esportiva, né? Onde existem os interesses individuais, assim, não estou falando de uma forma pejorativa, mas assim, atleta em geral, principalmente em esportes individuais, né, que é o caso de automobilismo, apesar de ter a equipe, mas estou falando do ponto de vista do atleta, sempre é uma coisa, eles são muito egoístas, e eles têm que ser Tem mesmo. um ego muito Eles têm que grande. pensar, não estou falando do ego, porque tem uns que têm o ego maior, outros o ego menor. Mas assim, ele pensa nele em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e depois ele pensa no resto. Então, é, ele é um desafio, se for essa palavra, de gerenciar isso, porque diferente por exemplo, no caso do automobilismo mais complexo ainda, porque assim, diferente de um futebol, tá? Entra lá, Corinthians versus Flamengo. Você sabe que tem três resultados. Ou o Flamengo vai ganhar, ou o Corinthians vai ganhar, ou vai dar empate. Não tem o quarto. No caso de automobilismo, você pega lá na Stock Car, são 33 carros, né? O ano passado 33, esse ano 32. São 32 corridas diferentes. O cara que largou em primeiro, ele teve uma corrida. O cara que largou no meio do pelotão, ele teve outra. A história dele é completamente diferente. É, Verdade. e aí você tem um que ganha e 31 que perdem. E sempre tem, pô, mas na volta tal, o fulano bateu com o ciclano tal. Mas isso reclamavam para você? Não, na verdade, assim, reclama para a Confederação Brasileira de Automobilismo, que é quem apita o jogo, é igual no caso do futebol, tem que reclamar para o juiz ou para a FIFA ou para a CBF. Né? O nosso papel lá na época era promotor da categoria. Então, a gente estava. Às vezes eles até confundiam um pouco a conversa e quando viam reclamar, não, porque o cara bateu, não sei, vocês não fizeram nada. Eu falava, não, calma. Seguinte. O autódromo estava aí, estava alugado, tinha energia, o banheiro estava limpo, a cerveja estava gelada, teu patrocinador está feliz, você estacionou teu carro no estacionamento, passou na televisão, esse é o meu papel. Agora, se você bateu teu para-choque com o cara na volta tal, cara, salinha da Confederação Brasileira é lá, vai lá você e brigue pelos seus direitos. Olha, você tinha que impor respeito Então, mesmo, né? então, assim, colocar, na verdade, é colocar um pouco dos pingos nos is, porque não adianta você ir reclamar numa hamburgueria que o sushi tá ruim, né? Assim, Legal, legal. você precisa falar com a pessoa certa sobre o assunto certo. Mas eu super entendi, até porque eu corri de carro quando era moleque e tal. Eu lembro como eu descia do carro, né? Assim, você não desce vendo organograma, né? E principalmente depois de uma hora de corrida, super tensa, tal. O cara fala o que ele quiser pro primeiro que ele vê na É. frente. Então você vai pegando com o tempo um pouco dessa Tem um pouco dinâmica, dessa tal. responsabilidade, você passou por isso, né? Você vai pegando um pouco essa dinâmica. E eu até brincava, depois os pilotos falavam assim, pô, cara, você desceu lá do carro, me encontrou, descarregou um caminhão de melancia na porta da minha casa, não tinha nada a ver com isso. Ah, não, desculpa, eu tava nervoso. Mas é um pouco assim, mas a gente vai aprendendo aí, lidando com o negócio. Qual que foi a decisão mais difícil que você teve que tomar como CEO? Deixar de ser CEO. É? Porque, na verdade, quando eu fui convidado pelo Grupo Velotti,
Eu assinei um contrato de 4 anos e que, obviamente, acho que até por tudo que eu fiz pela categoria e toda a Difícil, né? Você transformação, cuidou daquilo. era notório que, tanto é que pegou muita gente de surpresa quando eu tomei essa decisão. Mas foi uma decisão pessoal, uma decisão onde eu precisava ficar um pouco mais perto da família, precisava ter um pouco mais de rotina, porque as pessoas vêm quando liga a televisão e estamos E ao o vivo aqui. resultado. É, Mas assim, eu fico só em imaginando. 23 ou 24 que eu contabilizei, foram mais de 110 noites em hotel, 110 noites em hotel. 24 finais de semana longe de casa. Então, se você tirar Nossa, janeiro, fevereiro e meio de dezembro e os é muita feriados, vida. são É, todos os finais de semana todos os finais de praticamente semana. trabalhando. É. E aí você deixa de ir na festa do teu sobrinho, no aniversário da tua mãe, Conciliar a vida no pessoal é aniversário das difícil. suas filhas, tal. E eu entendi que o meu papel já tinha sido feito lá de transformar e resolvi fechar esse capítulo e abrir outros capítulos novos que eu tô super feliz. Mas sem dúvida acho que essa foi a decisão mais difícil dos 4 anos. Deixar de lado um pouco do acho que o comodismo talvez e um pouco da Mesmo trabalhando muito, a gente pensa em comodismo, porque a gente já conhece já aquele conhece o caos. jogo tal, e eu acho que também, assim, é uma profissão, é um cargo extremamente sexy, né? Então, assim, é muito legal, porque você tá lá nos autódromos, os pilotos vêm falar com você, todos os patrocinadores, você conhece muita gente do ponto de vista de construção de network, é muito bom. Então, mas eu coloquei tudo na balança e acredito que eu fiz o melhor para mim. Hoje você está como vice-presidente, fala, Vice-presidente da Mitsubishi Motors, eu sou responsável pela área de branding e inovação. Eu já tinha trabalhado 8 anos na Mitsubishi como CMO, saí para ir para a Stock Car e quando eu comuniquei que eu estava decidindo eu não continuar a minha jornada pela Stock Car como CEO da Stock Car, eu fui convidado pelo grupo para retornar para a companhia que eu tenho um carinho enorme e estou super feliz de estar lá de volta. você precisava terminar o que você começou lá Na Stock na Car. Stock Car. Ô, Julianelli, eu queria que você contasse aqui uma passagem que eu achei bem interessante. Você já contou em vários lugares, mas eu quero que você conte aqui no podcast. A história dos pneus. Eu Bom, adorei essa história. talvez essa tenha sido, ter sido um dos jobs mais difíceis, né? Porque a gente tomou a decisão, do ponto de vista comercial, de trocar a Pirelli pela Hankook. O Stock Car estava há muitos anos com a Pirelli, mas a gente precisava equilibrar os pratinhos e tinha a história toda dos custos do pneu, que é uma fatia importante do custo de running dos carros. E a Hankook estava namorando a gente já faz tempo, queria entrar na categoria e até para usar, para construir a marca, né? Pirelli Uma marca é uma coreana. coreana. E a Pirelli, assim, a marca está na Fórmula 1, é uma marca que já estava há muitos anos com a gente, é top of mind no Brasil. Então, assim, a gente olhava um pouco a Pirelli e falava, pô, se ele for fazer alguma coisa de marketing, esse tipo de coisa, ele vai usar a Fórmula 1, que ele é o pneu oficial da Fórmula 1. Então a gente está Vamos pegar um outro que dê mais carinho a para nós. Hankook veio com uma proposta bem agressiva pra gente e tal na época, e a gente pegou e falou, tá bom, então vamos mudar para Hankook. E na Stock Car, por ser muito competitiva, aquilo que eu te falei de vários carros no mesmo segundo, pneu é uma coisa extremamente importante. É alta gastronomia, como eu falava. E quando você vai produzir os pneus para uma categoria, geralmente você produz num lote único. Tá. Né? Então você fala assim, a Stock Car vai consumir 6 mil pneus na temporada do ano que vem. Então o que eles fazem? Eles pegam a mesma matéria-prima, então mesmo látex, porque às vezes eles compram látex de Singapura, às vezes do Brasil, enfim. Então não pode fazer. Parte dos pneus que estão na categoria foi feita com essa matéria. Não, tem que ser tudo igual. Tudo igual. Então eles pegam. É igual safra de vinho, né? Assim, o vinho pode mudar de um ano para o outro, mas aquela safra é a mesma. É muito parecido. Tá. E
E aí a gente fechou com a Hankook falou, bom, então nós vamos produzir os 6 mil pneus para a temporada de 23, foi de 22 para 23, se eu não estou enganado, para 23, e aí a gente armazena ele, inclusive a parte toda, igual ao vinho, eles têm que armazenar... Armazena os pneus? Armazena os pneus na mesma temperatura, porque Olha, não pode nem estar frio, porque resseca o pneu, e nem calor, porque cozinha o pneu. Então, fica armazenado o ano inteiro em containers climatizados na mesma temperatura, como se estivesse na adega, olha fazendo só. esse paralelo aí do vinho que a gente achou aqui na conversa. E agora vai ter a corrida de Goiânia. Quantos pneus vão ser consumidos na corrida de Goiânia pelo regulamento? 350. Pega-se 350 pneus, leva para Goiânia, distribui para as equipes, elas usam. E o pneu produzido na Coreia. Chegou em fevereiro, a gente começava o campeonato em março, eles iam começar a mandar os pneus, não sei se foi fevereiro ou janeiro, eles iam começar a mandar os pneus para o Brasil, pegou fogo na fábrica. Era uma fábrica que fazia 40 mil pneus por dia, para você entender o tamanho da fábrica da Meu Hankook. Deus. E queimou 100% dos nossos pneus. E queimou a fábrica, e queimou o molde, queimou a máquina que fazia o pneu, queimou tudo. Isso às vésperas, né, É, praticamente. uma tristeza. E aí, o que acontece? As outras marcas de pneu que fazem pneu para motorsports, então Michelin, Pirelli, esses caras todos, eles já tinham produzido, eles já tinham parado a fábrica em dezembro para fazer toda a demanda do ano deles de pneus de competição. Então a gente se encontrou, né, nos vimos numa situação onde a gente não ia ter o campeonato, porque não ia ter pneu Que incrível. para poder correr e não dava tempo de fabricar o pneu. Então, assim, foi um negócio que eu falei assim, agora o avião caiu. Com certeza. Sim, eu falei, agora o avião Que caiu. foi uma decisão sua escolher, né, esses pneus. Exatamente, assim, na verdade... também uma foi fatalidade. Foi uma decisão da companhia, e ninguém podia imaginar, nem a fabricante de pneus, nem a gente, nem as equipes, que ia acontecer um negócio desse que nunca tinha acontecido, né? E aí foi, cara, assim, foi um corre para lá, corre para cá, né? Porque a gente precisava ser socorrido, porque assim, muitas famílias e muitos patrocinadores, muitos negócios dependem do campeonato acontecer. Sim. E a gente conseguiu ser socorrido um pouco pela Pirelli. A Pirelli ainda tinha um pouco de pneu guardado da época que eles forneciam para a gente na Stock Car. E aí a gente conseguiu ganhar esse tempo. Então a gente falou, olha, as 4 primeiras corridas do ano vai ser de Pirelli. Mas aí dava para todos? Dava para todos, e a gente reduziu, porque era assim, pelo regulamento, você pode usar 8 pneus por final de semana, novos. A gente falou, vão ser só 6. A gente teve que dar uma diminuída no tempo da corrida, a gente teve que dar fazer um uns plano de ajustes guerra aí. mesmo. E Survivor Plan chamava. E aí deu tempo da Hankook mandar produzir a máquina toda, o molde do pneu, e mandaram para uma fábrica na China. E aí eles conseguiram produzir os pneus, mas a gente... Aí da temporada do eu meio. lembro que assim, custou milhões para a gente conseguir fazer a coisa acontecer, porque imagina que é o seguinte, os pneus, eles vêm de uma vez de navio, e o frete marítimo é muito mais barato, mas é muito mais lento. A hora que a gente precisava transportar tudo rápido, e aos poucos, porque ia fabricando, ia mandando, tinha que vir tudo de avião. Então, assim, foi um prejuízo enorme, mas a gente conseguiu honrar todo o calendário e toda a temporada que a gente tinha se comprometido a promover perante os patrocinadores, equipes, televisão, pilotos, enfim. Tudo. Imagina o tanto que isso consumiu. E é até engraçado que tem um momento que você conta, que você fala que a sua funcionária, né? Vai servir o café e fala, doutor, já chegaram os pneus? Foi Todo mundo preocupado. Exatamente. As minhas filhas perguntavam, porque elas viram... Que toma conta, né, da e casa. elas viram, assim, os calls que eu fazia de madrugada, o sofrimento, e olhar e falar, nossa, cara, agora deu ruim. E aí eu acho que a funcionária lá de casa, que está há muitos anos com a gente, achei tão engraçado. Ela escutou em algum momento a história e tal, e ela falou, seu Fernando,
deu certo o negócio dos pneus porque eu preciso ir lá na igreja agradecer porque eu rezei pro senhor, Tá né? vendo? Então, isso ninguém vê, né? É muito Eu falo, legal. toda hora que a televisão entra e fala volta de apresentação, tem É, tanta coisa que acontece por envolvida, trás, né? né? Acho que, inclusive, um dos grandes sucessos do Netflix, do Drive to Survive, né? Da série, que eu acho que, inclusive, transformou muito a Fórmula 1 e o automobilismo também, foi isso. Eles tiveram a beleza de contar tudo que acontece nos Bastidor. bastidores, porque você viveu isso, né, na época da Fórmula Indy e tal. Assim, aquilo é uma novela, É, é um Big Brother, aquilo, é. sei lá, Com tudo que você personagens, pode com tudo. imaginar. É verdade. E só que a hora que a câmera abre, os carros, os pilotos estão com o capacete, com a viseira abaixada e, e o carro tá na pista, o pessoal acha que, não, o pessoal pega lá, chega lá com um monte de carro, liga o motor, abastece e fala, vamos correr. É verdade. Vamos ver quem chega em primeiro. E isso é uma partezinha do negócio. É muita história que tem por trás, muita história. Vamos falar em relação à sua liderança na Stock Car, eh, falando novamente da parte de tecnologia, porque interessa, né, que vai começar agora em maio, não é isso? Uhum. Não sei. Dia 3 e 4 de maio é a primeira etapa do ano, agora É. sob nova direção. E eu do outro lado da mesa, né? Porque a Mitsubishi estreia na Stock Car agora, Como vem com carro? junto com a Toyota, GM e Mitsubishi. Então, eu Os 3 deixei você toma os conta? três. Hã. Não, eu tô falando, eu tô na Mitsubishi, Mitsubishi. né? Então, Então tem a assim, Toyota, eu sou um dos patrocinadores porque hoje. você acredita na Exatamente, categoria. exatamente. E então é gozado porque eu vou voltar pro paddock, pro circo da Fórmula da Stock Car, mas Você estava agora com numa saudade, outra fala a posição. verdade. Eu sempre gostei, eu sempre vivi isso, né? Eu tive equipe, enfim, eu fui empresário de piloto também. Então sempre tive ligado a esse mundo. E aí quando eu tinha decidido deixar o cargo, eu falei, não, eu vou ficar um tempo longe das pistas, não sei o que e tal, mas não deu muito certo, estarei perto lá de novo. O que foi mais difícil então? Você teve carro, né, você pilotou, você teve equipe, você cuidou dos pilotos, você foi manager, você foi CEO. O que é mais difícil? Porque você conhece todos os personagens. Ah, Então, se o cara vem falar alguma coisa, você fala, tá, aham, agora conta outra. é, eu, Você a- já sabe tudo. Que parte que é mais te desafia mais? eu acho que assim, funcionou para mim aceitar esse cargo e fazer essa transformação que eu comandei nos últimos 4 anos, muito por isso, né? Assim, Você porque sabia o que os pilotos precisavam? eu conseguia ler o jogo de todo mundo, Tá. né? Então, assim, eu sei o que uma equipe sofre, como que Isso ela, é muito o legal. que ela precisa, aonde que eu pisaria no pé deles se eu fizesse alguma mudança estratégica, como deixar eles com um negócio saudável. Eu sabia eu sei como que o piloto pensa e quais são os anseios e os medos e os anseios deles. Como patrocinador, o que um patrocinador espera de quando ele está patrocinando uma categoria como a Stock Car, como ele vai ser atendido, dele ser surpreendido de vender uma cota para o patrocinador entregar muito mais, não Aham. muito menos. Uhum. Então, acho que Deve ser difícil negociar com você, né? como eu entendi um pouco dessa história toda, eu sempre conseguia tentar equilibrar o máximo possível a politicagem toda do ponto de vista de federação, Uhum. confederação, enfim, né, que sem dúvida nenhuma é uma coisa importante, como conversar com o prefeito, com o secretário de esportes, com o secretário de turismo, para a gente ser bem recebido nas cidades. Então, eu falo que eu chegava no escritório todo dia, e eu sabia como estava a minha agenda, mas eu não sabia como ia ser meu dia, porque sempre surgia alguma granada sem pino, para colocar o pino de volta. Mas foi muito legal, acho que do ponto de vista profissional foi muito importante para minha carreira. Eu desejo o maior sucesso do mundo para estocar, para a nova gestão, torço para que dê tudo certo. Me coloquei à disposição para quando eles bem entenderem, se eles quiserem que eu contribua com alguma coisa do ponto de vista de conselho mesmo, não tenho nenhuma pretensão de voltar para o cargo, mas, Uma missão cumprida. mas foi muito Mas legal. você assiste agora como patrocinador.
Agora, conta pra gente, antes de você, né? Você já tá falando, quero que eles tenham sorte e tal, mas tem coisa ainda que você já sabe. O que que o amante da Stock Car pode esperar desses carros que vão chegar aí? Ah, sem dúvida nenhuma, o carro é um carro muito mais rápido do que o carro do ano, até o ano passado. É um carro muito mais performático, é um carro muito mais padronizado do ponto de vista de tecnologia, porque é, imagina você construir um carro há 15 anos atrás, você tinha Sim. alguns recursos. Hoje você tem 1 milhão de softwares, enfim. É. Antes o carro era soldado, por exemplo, por ser humano, agora é por robô. Enfim, então o carro foi muito bem pensado e executado. E acho que os fãs, né, Em termos de tecnologia, principalmente. e de performance mesmo, os carros estão muito mais bonitos, muito mais alinhados com o que a gente vê hoje nas ruas. Tem a história de uma variável legal que vai ter, que é asa móvel. Então, Asa móvel? Assim como na Fórmula 1, o piloto vai poder abrir a asa traseira Ai, e que isso dá legal. mais velocidade de reta. Então, a tendência é que tenham mais ultrapassagens. Então, tem bastante coisa legal. Assim, acho que está indo por um caminho bem bacana. Vai dar no sentido de tecnologia para o público participar de alguma coisa? Sim, o público também, a Vicar lançou um aplicativo que você pode assinar e você pode escutar o rádio dos pilotos. Olha Então só! você vê, Só vai a você mais. vê a cronometragem de carro a carro, câmeras on-board. Cada carro vai ter 2 ou 3, se não me engano, câmeras on-board. E a pessoa vai poder E vai acompanhar? poder acompanhar pelo mobile. Uau! Então, assim, vai ter uma segunda tela que vai estar lá assistindo pela Bandeirantes, pelo Sport TV, a transmissão como há muito tempo se faz, obviamente com mais recursos. E essa história do aplicativo acho que vai ser um negócio muito Muito legal. legal. A pessoa vai estar assistindo lá e acompanhando também. Sim, sim. E até pelo fato dessa história toda do 5G, da Hum. tecnologia, enfim, que hoje o carro permite isso, o carro poder mandar mais informações do que está acontecendo, né? Então, a hora que você está assistindo, você consegue ver gráficos Ai, que sobre, o piloto legal. está freando, está acelerando, a temperatura de dentro do carro, enfim. Acho que a Stock Car, agora o papel de anunciar tudo isso é muito mais deles Uhum. do que Sim, meu, sim. Mas pode mas, esperar mas, grandes mas, coisas. mas sim, vai ter um salto aí muito grande que foi destravado por essa nova geração do carro. Com tantos pilotos no mesmo segundo, o piloto continua fazendo a diferença? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O piloto e a equipe. Porque você, apesar do equipamento ser o mesmo, você tem a diferença entre sucesso e fracasso na Stock Car é muito devido ao piloto e à equipe do ponto de vista de montagem do carro, de manutenção do carro, de regulagem do carro, de gestão de profissionais, a hora de um pit stop, né? Então, tem muita coisa que desempata o jogo, principalmente quando você tem carros muito parecidos, o fator ser humano é mais importante ainda. Ainda bem, né? Porque se você, por exemplo, no caso de uma Fórmula 1, às vezes você vê que uma escuderia acertou o projeto daquele carro daquele ano. Como os carros são diferentes dentro do mesmo regulamento, às vezes você permite até, não, esse carro abriu uma reta. Pô, se o pit stop não for tão bem feito, o cara ainda assim vai ganhar. Você até para de assistir. No caso da Stock, não. Então, Tá sempre tá competitivo, porque tá sempre. todo mundo igual. Exatamente. Você teve esse, perdão, esse ano teve circuito de rua. Foi uma coisa inédita, né? Isso foi uma coisa que foi bem bacana, assim, que Porque faltam os circuitos a no gente Brasil. inovou bastante nesses últimos 4 anos, que o Brasil perdeu muito autódromo por incompetência dos gestores, seja eles quem forem, né? Não vou ficar aqui apontando para ninguém, mas assim, você deixar um equipamento esportivo como um autódromo, às vezes na mão de uma prefeitura, pode ser perigoso. Não estou falando, por exemplo, do caso de São Paulo, que tem ótimos profissionais que cuidam de Interlagos, o caso do Velocitar, a mesma coisa, enfim, que olham aquilo quase que como um campo de golfe. E algumas prefeituras fizeram a reforma do autódromo há 20, 30 anos e largaram e acharam, não, é o seguinte, o negócio vai perdurar, e foi se deteriorando e se perdeu muitos autódromos por aí. E aí, quando você fala de 12 finais de semana da Stock Car e tal, você fala, pô, esse negócio de repetir muita praça não é legal, né?
É igual você, sei lá, você tem uma banda favorita, você fala, eles vão tocar 3 vezes aqui em São Paulo esse ano. Você não, primeira não dá pra ir, porque hoje tá chovendo, amanhã tem mais 2, quando você vai ver, você não foi nenhuma. É verdade. E quando você vai numa, então, assim, você não consegue deixar o show lotado nunca, porque aquele fanbase do público se dissipou em 3 dias, é verdade. em três datas, né? Então, a gente fez uma coisa muito legal em 2021 ou 22, que foi a Corrida do Galeão. Então, pela primeira vez na história do automobilismo brasileiro, aconteceu uma corrida num aeroporto em movimento. Né? A gente conseguiu fechar uma pista do Galeão e fazer uma corrida, já que, infelizmente, a incompetência do governo do Rio de Janeiro fez Jacarepaguá acabar. Pois é. Isso foi um crime para o automobilismo, é uma vergonha. E depois a gente conseguiu resgatar um circuito super histórico o ano passado, que é uma corrida de rua em volta do Mineirão. Ah, que legal. Que não tinha essa corrida, se eu não estou enganado, desde 1970. E a gente conseguiu fazer a corrida, foi um parto da montanha. Mas veio ideia de quem? Tua? Não, na verdade, nossa, foi de todo mundo, né? Acho que a ideia, você pode até... Eu falo que a ideia é o mais fácil de ter, o difícil é conseguir executar, né? A gente pode sentar aqui e ter 1 milhão de ideias, mas fala, tá bom, faz 3 dessas aí. Isso. Né? Muita iniciativa e pouca acabativa. Então... nem lembro como é que surgiu a ideia, enfim, mas isso de verdade a ideia para mim não importa, foi mais da gente conseguir movimentar tudo que precisava ser movimentado. No caso de BH, junto com um parceiro que é o Sérgio Sete Câmara, que é o sócio da corrida lá em BH, e foi executado com primor e foi muito legal. A gente teve 70 mil pessoas na corrida. Que legal. Vai continuar, será? Vai continuar. É um esporte caro, né? Então eu acho que muitos talentos ficam pelo caminho. Você tem acompanhado isso? Se existe alguma iniciativa para pilotos novos ou é um circuito fechado? Olha, realmente o automobilismo talvez seja o esporte mais caro do mundo, né? Porque ele demanda muito dinheiro, equipamento, treino, enfim. E é uma verdade, ele não é um esporte democrático, Não, infelizmente não, porque demanda de um pai ter grana para pôr o filho para correr de kart, então assim, é muito, muito, muito difícil você, mesmo com dinheiro, né, eu costumo falar que talvez a Fórmula 1 seja a profissão mais difícil do mundo, do ponto de vista de você conseguir se estabelecer, porque você pega um time de futebol, tem 22 caras lá, e quantos times de futebol tem pelo mundo, quantos campeonatos profissionais tem pelo mundo? A Fórmula 1 só tem 20 vagas, e tem ano que ninguém sai de lá. Ninguém sai, é verdade. Então você imagina que você precisa construir uma carreira entre kart, Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, ser campeão em tudo praticamente. Aí você fala, não, agora eu tô maduro, vou entrar na Fórmula 1. Puta, chegou na tua temporada lá, ó, não, mas esse ano todos os pilotos renovaram e no máximo um saiu dessa equipe, foi para outra e o outro da outra para outra e não abriu essa janela. E aí o ano seguinte a mesma coisa, quando vai ver o cara, entre aspas, pereceu e aí ele tem que ir para outra categoria e não para Fórmula 1. Então, assim, é importante colocar isso pra gente ver o quanto cada piloto brasileiro que conseguiu sentar no Fórmula 1, como é importante. Como é importante e é mais ainda hoje, viu, Silvia? Porque assim, eu estava conversando com o Rubinho outro dia, faz tempo, sobre esse assunto, e ele falou, olha que loucura, né? Quando eu fui para Jordan, no meu primeiro ano de Fórmula 1, eu precisei levar, acho que era 4 ou 5 milhões de dólares, e ele falou, e na época o dólar era 1 para 1. Então, 5 milhões de reais, que é mais ou menos o que é hoje um orçamento de uma Stock Car. Hoje, para você sentar num carro de Fórmula 1, ou você foi contratado pela equipe porque você é um talento enorme, que é o caso, por exemplo, do Gabriel Bortoleto, que foi campeão da Fórmula 3, foi campeão da Fórmula 2, virou piloto McLaren, e a Sauber foi lá e fez o convite para ele, ou você precisa levar dinheiro. Você pega lá piloto chinês, piloto japonês, piloto indiano,
que entrou, canadense, americano, que entrou lá, ficou 1, 2 temporadas e saiu, eles levavam 50 milhões de euros por ano. Uau! Então você imagina o seguinte, não tem patrocínio no Brasil para pegar e dar um cheque de 50 Não. milhões de euros na mão de um piloto para falar, cara, vai lá e senta num carro que você vai andar atrás. Não. Então, é cada vez mais difícil e por isso que eu acho que cada vez mais a gente tem que reconhecer o talento do Gabriel Bortoleto, sim, de quem já sentou e quem está sentado agora, né? O Brasil ficou, acho que se não me engano, 10 anos sem um piloto de Fórmula 1. Mesmo, né? E independente dele não estar num carro bom, Ele tá lá, são ele só 20. tá lá e o mundo da Fórmula 1 tá vendo. Assim, o ponto é o seguinte: o pessoal da equipe da Red Bull, da McLaren e tal, eles não olham a foto final. Ah, que lugar que o cara chegou. Eles olham assim, com aquele carro, o que ele fez. Ah, é assim? Então assim, Isso é legal, né? eles com certeza olha só como ele fez, avaliam 360, né? Então o piloto dentro do carro, o piloto como que ele lidar com a equipe, qual que é o feedback que ele dá para a engenharia, como que ele fala com o companheiro de equipe, como que ele atende os patrocinadores, se ele é um cara que tem um fanbase bom. Tudo isso conta? Tudo isso conta. Se ele quantas línguas ele fala, se a entrevista que ele dá, se ele é um cara que é o primeiro a chegar no autódromo e o último a sair, enfim. Então, tudo isso conta, porque tudo isso pode um dia desempatar o jogo. Quer dizer, o cara tem que ser bom dentro e fora da... sem dúvida. carro. Então, assim, eu acho que o Gabriel é um talento enorme. Eu vivo automobilismo, eu tô com 51 há 40 anos e acho que tem... Ele é simpático, né? Super. É um ótimo menino, um cara super dedicado. O Gabriel faz 8 horas por dia de simulador. É um cara... Tem um diferencial, né? É um cara especial, é um cara diferente. Tem muitos campeões que eu já entrevistei aqui. O diferencial de todos eles é dar mais que 100%, não adianta. Não fazem só o que tem que fazer, não é? Não, imagina que ele mora desde criança, mas criança mesmo, sozinho na Europa, correndo de kart, enfim. Então ele foi moldado para ser um campeão. E eu espero que ele tenha todas essas oportunidades, que ele consiga encaixar todos os resultados, porque precisa ter sorte também, né? Na vida, tudo tem que contar um pouco também de sorte, ou bastante, e tomara que dê tudo certo aí, ele traga muita alegria para o Brasil e para ele mesmo. E depois que acabar a temporada, você me ajuda a trazer ele aqui. Eu te passo o telefone do empresário dele, você liga para ele, mas eu tenho certeza que ele vem. Não, com certeza, o contato já é bom. Teve algum momento na sua vida que você pensou em desistir? Acho que não. Acho que mudar. Desistir, não. Mas mudar, sim. De você chegar e falar assim, cara, essa mesa aqui desse cassino não tá mais legal pra mim, não. Eu vou levantar, porque eu acho que daqui pra frente eu só tenho a perder. Quando você não cabe num lugar, você quer sair, ou então você acha que você já cumpriu aquela... Não, às vezes você já cumpriu, às vezes você começa a ver coisas que você não necessariamente acredita e que você faria diferente, enfim, mas que também não faz talvez o sentido de você ficar confrontando e desafiando quem tá na mesa. Então eu acho que eu não tenho problema nenhum. Acho que todas as mudanças que eu resolvi fazer na minha vida foram para melhor. Para melhor, né? E eu não me arrependo de nada, não. E o que o automobilismo te ensinou? E te ensina, sei lá, até hoje? Olha, me ensinou a ter resiliência, a seguir os meus sonhos, né? Porque, assim, apesar do meu pai ter trabalhado na indústria automotiva, tal, mas ele nunca trabalhou com automobilismo e eu sempre gostei, assim, então não foi apresentado para ninguém, foi um negócio que eu tive que arregaçar as mangas e ir lá e fazer. E eu acho que também esse bom senso de você olhar o ponto de vista de todas as cadeiras que você está tratando, né? Eu acho que uma coisa muito importante hoje é você ter gente diferente dentro da tua equipe, né? Não pessoas só parecidas com você, porque senão você tem uma caixa de ferramenta com a mesma ferramenta, e trazer talentos, reter talentos, mas olhar bastante um pouco em volta e falar, pô, peraí, se eu tô falando isso para esse cara,
se eu tivesse sentado na cadeira dele recebendo essa notícia, como é que eu estaria recebendo isso? Eu estaria entendendo o que eu vou ter que falar para ele? Eu tenho um bom senso nisso que eu estou falando, tal, né? Então, e a humildade de ter certeza que a gente não sabe tudo de tudo, né? A gente está sempre aprendendo. Acho que essa é a pior característica de um ser humano, é quando ele acha que ele é bom em tudo, que ele faz tudo, que ele resolve tudo. Esse é o cara que tenho certeza que não vai dar certo. Chegar nesse patamar de estar na lista dos 50 melhores profissionais de marketing do mundo é o quê? Qual é a diferença do Gianelli? Isso aí, na verdade, Faz assim... tempo? Tá errado isso nem, aqui? Não, nem eu acreditei. Em 2015, foi um ano, inclusive, muito especial para minha carreira, fazendo 10 anos. Eu fui indicado pro Prêmio Caboré como profissional de marketing no Brasil, que é o prêmio mais importante do Brasil de publicidade. E tem uma lista que chama The International List, que é um evento em Nova York, que eles, todo ano, eles olham os 50 principais profissionais de marketing do mundo que estão fazendo a diferença. E aí eu fui nominado aí em 2015. Você faz a diferença. Em cima disso, e fui para Nova York, recebi o prêmio e tal. E foi muito legal. Acho que foi um negócio marcante aí na minha carreira, mas com certeza tem muita gente melhor do que eu. Mas você poderia, porque tem muita gente que assiste, eu considero até, quando assiste o podcast, as pessoas querem aprender, né? E se espelham, tem uma certa influência naquilo que aquela pessoa chegou no lugar que eu gostaria de estar. Uhum. Então, assim, um conselho, ou então, qual é o seu diferencial, você se definindo para uma pessoa chegar até onde você está. Olha, como é que você se define? Eu acho que assim, eu sempre segui a minha paixão, né? Então, lógico, né? Às vezes eu entrevisto algumas pessoas, na época que eu estava do lado do mundo do marketing esportivo, cara, eu quero trabalhar com esporte porque eu adoro fazer esporte. Eu falei, cara, não tem nada a ver. Igual você ser dono de bar, eu gosto de beber uísque, eu vou montar um bar. Vai dar errado, né? Então, assim, você tem que seguir o que você gosta, as coisas que te fazem serem, sei lá, você ser curioso, você tá sempre faminto por conhecimento, por informação, porque sem dúvida nenhuma isso ajuda você a se tornar um profissional melhor. Acho que a humildade de estar sempre, saber que a gente está sempre aprendendo, que a gente vai aprender com gente mais nova, com gente mais velha, com gente que não tem nada a ver com o nosso setor. Então, acho que... Tem que ter paciência para ouvir essas pessoas. Eu não vou falar seja faminto, porque esse foi o discurso do Steve Jobs, né? Mas eu me identifiquei muito com isso, assim, porque, puta, a hora que você vira e fala assim, não, eu já sei tudo, eu não tenho mais tesão em saber nada, em aprender nada, em conhecer nada, cara, é triste para você e com certeza as pessoas vão perceber e vão achar outra pessoa no teu lugar que queira isso, né? Então, acho que um conselho aí talvez seja esse. E uma coisa que você aprendeu ao longo desses anos é administrar o estresse e colocar o estresse numa caixinha para poder conviver com a sua família, ou não? Para conciliar, já depois dos pneus, conciliar os dois mundos, você consegue hoje, né? Assim, eu acho que uma coisa que foi legal é que diferente às vezes até de várias pessoas que estão hoje num evento esportivo como a Stock Car e tal, grande parte delas nunca teve um trabalho numa empresa, num ambiente mais corporativo, mais institucional, enfim. Então, é muita emoção, sabe? Muita explosão, fala o que quer. Muita intensidade. Não pensa nos 5 minutos depois. E eu, como sempre tive muito ligado, no meu caso, da Mitsubishi, sempre trabalhei muito em cima disso. É uma empresa que é uma empresa brasileira, mas com relacionamento, né, representa uma marca japonesa. Então, como que você lida com diferentes culturas e tal, acho que ajuda bastante nesse discernimento de saber que horas que você precisa se comportar de que jeito. Tem uma disciplina, né? Principalmente sendo japonês. E última, o que o Fernando de hoje diria para o Fernando que estava começando? Fica calmo e seja menos ansioso que vai dar tudo certo. Menos ansioso.
Obrigada, viu? Obrigado a você. Consegue ser menos ansioso? Não, né? Às vezes sim, às vezes não. Obrigada pela sua participação aqui, Obrigado viu? a você, prazer. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau.